Bem-vindos e bem-vindas ao treinamento de boas-vindas do Greenpeace Brasil. Você sabe como tudo começou? A história do Greenpeace começa no momento em que 12 pessoas se conhecem em uma passeata contra a Guerra do Vietnã, em Nova York, e juntas descobriram que poderiam ir além e se mobilizaram para impedir os testes nucleares que os Estados Unidos estavam fazendo numa ilha perto do Alasca. Para conseguir impedir esses testes, eles precisaram juntar dinheiro e recursos para chegar lá. Para isso, tentaram arrecadar fundo vendendo broches. Esses broches continham as palavras verde e paz, green em inglês e peace em inglês. Como os bottoms eram pequenos e não cabiam as palavras separadas, elas acabaram ficando juntas. E assim nasceu o nome do Greenpeace. Esses ativistas conseguiram juntar o dinheiro necessário e comprar uma embarcação para ir até o local e impedir os testes nucleares. Porque quando uma pessoa está dentro de uma área de teste nuclear, ele não pode ser realizado. Só que, infelizmente, eles foram interceptados antes de chegar ao destino, já que causaram muito alarde por causa de sua arrecadação de fundos e os Estados Unidos conseguiram impedir que chegassem até a ilha. Mas a coragem e mobilização desse grupo despertou a atenção de todo mundo. Após uma forte pressão popular, os testes nucleares foram suspensos na ilha e ela foi declarada santuário de pássaros. Esse protesto pacífico trouxe consequências muito além das esperadas. A ideia de que pessoas se mobilizando e conseguindo fazer a diferença no planeta se tornou uma realidade, e isso arrebatou uma legião de seguidores. Essa ação foi o começo do que hoje é a maior organização ambientalista do mundo, que continua investindo na mobilização para conquistar mudanças. Algumas coisas não mudaram. Hoje também contamos com a ajuda das pessoas para manter nossa operação e nossas embarcações através das doações. Os navios do Greenpeace ajudam em nossos trabalhos de investigação e nas ações. O Rainbow Warrior 3 é um dos 3 navios que acompanham nossa frota atualmente. A origem do nome surgiu em uma das viagens do Phyllis Cormack, no qual o jornalista Robert Hunter leu durante a viagem um livro sobre mitos e lendas indígenas. E um trecho que narrava uma previsão feita 200 anos antes por uma velha indígena chamada Olhos de Fogo chamou a atenção da tripulação. Essa previsão falava sobre o futuro do planeta. Um dia a terra vai adoecer, os pássaros cairão do céu, os mares vão escurecer, os peixes aparecerão mortos na correnteza dos rios. Quando esse dia chegar, os índios perderão seu espírito, mas vão recuperá-lo para ensinar ao homem branco a reverência pela terra sagrada. Aí, então, todas as raças vão se unir sob o símbolo do arco-íris para terminar com a destruição. Será o tempo dos guerreiros do arco-íris. Alguns anos depois, o nome Guerreiros do Arco-Íris, ou Rainbow Warrior em inglês, foi pintado no casco do navio mais famoso do Greenpeace, e ele até hoje é sinônimo de ativismo ambiental. Mas afinal, o que é o Greenpeace? O Greenpeace atua em mais de 40 países na Europa, nas Américas, na África, na Ásia e no Pacífico. Sua base está situada em Amsterdã, na Holanda, e é responsável pelo desenvolvimento e coordenação das campanhas globais. No Brasil, o Greenpeace chegou em 1992, em uma ação para lembrar do acidente nuclear que ocorreu na usina de Chernobyl, na Ucrânia. Essa ação aconteceu durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO 92. Hoje, temos nossa sede em São Paulo e escritórios locais em Manaus e em Brasília. O escritório de Manaus favorece nosso trabalho de campo na floresta amazônica, e o de Brasília com as decisões e pressões políticas no Congresso. O Greenpeace, em qualquer parte do mundo, segue alguns princípios que devem ser respeitados por todos, inclusive pelos voluntários e voluntárias. O primeiro princípio é o da não violência. Nas ações não respondemos com violência, pois acreditamos que é possível utilizar de outros métodos para atingir nossos objetivos. Então, nunca agimos, falamos ou pensamos de forma violenta. O segundo é a independência política. Não somos filiados, não apoiamos nem endossamos nenhum partido político ou candidato. Assim podemos cobrar qualquer governo sem nos prendermos a ninguém. Outro princípio é a independência financeira. Nós não aceitamos doações de empresas, partidos políticos ou governos. O Greenpeace, em todos os países, é sustentado apenas por pessoas físicas que fazem doações voluntárias para a organização. O último princípio são as campanhas globais. O Greenpeace trabalha e trata de temas globais. Por isso, você não encontra muita organização fazendo campanhas com assuntos mais locais. Mas nada impede que os voluntários dos grupos atuem mais localmente e trabalhem com campanhas regionais, sempre seguindo os princípios de não violência, independência política e financeira e com temas ligados ao meio ambiente. O Greenpeace atua em várias frentes,
além de fazer ações e mobilizações pelo mundo. Realizamos um extenso trabalho investigativo para detectar e investigar ameaças ao meio ambiente. Esse trabalho é importante para gerar imagens que levem para o mundo as diferentes realidades, expondo os responsáveis, além de gerar dados e informações utilizadas na fundamentação das nossas campanhas e ações. Todo dado coletado em nossas investigações e pesquisas viram relatórios disponíveis para o público. Assim, o Greenpeace não só aponta o erro, mas mostra para os responsáveis e para a sociedade que o problema existe e que há formas de resolvê-lo. Esses relatórios alertam a população, mostram as consequências e apontam soluções para diversos problemas ambientais. No mundo todo, o Greenpeace está alinhado em que caminhos deve seguir nos próximos anos. E depois de coletar opiniões e visões de milhares de pessoas, membros da comunidade, voluntários, doadores, funcionários e outras organizações, um plano de 10 anos foi traçado. Esse plano leva em conta que nós protegemos o planeta em toda a sua diversidade e promovemos a paz e a não violência, colocando 3 pontos principais que todas as campanhas da organização devem se enquadrar, sendo eles: assegurar que o mundo não ultrapasse os limites ambientais que colocam em risco o planeta e a vida nele, como a emergência climática e a perda de biodiversidade. Contribuir para a mudança de conceitos mentais, na qual muitas vezes o status quo precisa ser mudado ou novos precisam ser criados para construirmos um mundo mais verde e justo. E contribuir para a mudança das dinâmicas de poder, onde a sociedade, principalmente aqueles mais marginalizados, tenham voz e consigam mudança que muitas vezes os governos ou as empresas não querem realizar. E falando mais do Brasil, nosso foco aqui é a Amazônia, dando valor à floresta em pé, para contribuir em amenizar a emergência climática que estamos vivendo e impedir sua destruição, que pode trazer ainda mais impactos para o clima. Agora que já sabe mais sobre o Greenpeace, que tal saber mais sobre o trabalho voluntário por aqui? Temos uma convidada especial para contar tudo para você. Clique no vídeo abaixo e assista a segunda parte do treinamento de boas-vindas.